Olá! Hoje eu quero falar um pouco com você, professor, sobre algo muito importante depois de uma contação de histórias ou depois de uma leitura de um livro que você escolheu para compartilhar com a turma. Algo essencial para a interpretação, para a compreensão dessa história, depois de uma leitura, depois de uma contação, é a oportunidade de falar sobre essa história. Claro que isso é uma coisa que você já deve saber e já deve fazer. Mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais sobre esta fala após a história. Talvez você, quando faz esse exercício, já se deu conta de que as falas das crianças giram em torno da mesma coisa. O que elas gostaram e o que elas não gostaram. Por vezes, essa fala já cristalizada vem por conta de perguntas que nós, professores, muitas vezes fazemos depois de uma leitura, depois de uma contação de histórias. O que você mais gostou dessa história? O que você não gostou dessa história? Eu trouxe aqui 2 sugestões de leitura sobre esse tema, que eu tenho certeza que vai munir você, professor, professora, com muitas sugestões do que falar após essa atividade. Então, eu vou apresentar para vocês esse livro aqui, que chama-se A Família Leitora, de Sarah Mackay, acredito que seja assim que se pronuncia. Esse é um livro voltado para a família, mas ele pode ser também lido por professores. E o que está trazendo aqui de sugestões de fala após leitura é muito pertinente para as aulas também. A Sarah, ela propõe perguntas abertas que podem suscitar muitas respostas. E nenhuma delas errada. Todas as respostas que os alunos trazem serão importantes para aquele momento. Também vou compartilhar com vocês este livro aqui, que eu li mais recentemente, do Aidan Chambers, Diga-me, as crianças, a leitura e a conversa. O Chambers, ele traz 3 tipos de perguntas que o professor pode fazer depois de ler uma história. As perguntas básicas, as gerais e as especiais. Eu vou trazer aqui um livro meu. O Bicho-Papão, como um exemplo para a gente trabalhar esses 3 tipos de perguntas, tá? Para explorarmos esses 3 tipos de perguntas. O Bicho-Papão é a história do Bicho-Papão contando a sua própria história, né? Dizem por aí que ele pega as crianças, leva embora as crianças e nunca mais traz elas de volta, que ele come as crianças também. Então, dentro dessa história, ele está contando a sua verdadeira história. Ele diz que tudo isso que contam por aí não passou de uma grande confusão. Não vou dizer se isso é real ou não é, você vai ter que ler o livro para descobrir. E quem ouviu essa história e quem passou a entender melhor o Bicho-Papão foi esse menino aqui, o Theo. Então os dois, eles começaram uma amizade muito interessante depois de algo marcante na vida do Bicho-Papão. Ele foi julgado num tribunal por um juiz e por jurados. Então, depois de ler essa história, depois de contar essa história para as crianças, é muito importante ter esse momento de conversa sobre a história. É legal demais deixar que as crianças falem livremente, porque muitas coisas podem surgir ali. Entretanto, se a gente só deixar o livremente, talvez essa conversa vai girar em torno de o que você gostou, o que você não gostou. Automaticamente ela já começa. Eu gostei mais quando o Bicho-Papão. Eu gostei mais quando o menino. Eu não gostei assim assado. Então, é muito importante que o professor conheça bem a história e antes de contá-la, antes de lê-la, tenha escrito num papel anteriormente perguntas a respeito dessa história para fazer durante esta conversa. Eu vou dar um exemplo aqui de 2 perguntas básicas conforme a ideia de Chambers. Primeira, o que
mais chamou a sua atenção nesse livro? O que mais chamou a atenção nesse livro? Segunda, você gostaria que tivesse algo diferente nesse livro? Algo a mais? Vou dar 2 exemplos agora de perguntas gerais sobre esse livro. Quem você acha que está contando a história nesse livro? E a segunda pergunta, o que você vai dizer aos seus amigos sobre esse livro aqui? Agora eu vou lhe dar 2 ideias de perguntas especiais. Qual o personagem desta história que te interessou mais? E diga-me, qual o motivo? Ai, gente, agora nessa pergunta aqui eu preciso dar uma paradinha para dizer algo super interessante. Vocês viram? Ou melhor, ouviram o que eu perguntei após a pergunta que eu fiz? Qual o personagem que você acha mais interessante dessa história? E diga-me qual o motivo de você achar, né, que esse personagem. Normalmente, a gente faria a pergunta, por quê? O Chambers muda essa pergunta do porquê para o diga-me. E sabem por quê? Porque quando nós usamos a pergunta por quê, ele explica que isso parece ser autoritário, como se a gente estivesse impondo. Por quê? E para deixar esse momento mais suave, essa resposta mais natural, diga-me qual o motivo. E a segunda pergunta, o que você faria se você fosse algum destes personagens? O bicho-papão, ou o menino Theo, ou o juiz, ou um dos jurados? Estas perguntas que eu sugeri aqui, a partir deste meu livro, podem ser feitas com qualquer livro que você escolha contar ou ler para seus alunos. Deixo um beijo para vocês, professoras, professores, e me acompanhem aqui no Instagram, lá no YouTube, no Facebook. Eu vou continuar postando vídeos como esse, trazendo assuntos sobre leitura, sobre literatura e que você pode estar desenvolvendo lá na sua sala de aula, ajudando os seus alunos a serem leitores apaixonados pela literatura. Tchau!